IPK, Instituto Professor Calazans, em busca da verdade real. Parece que nós temos aí um pleonasmo. Verdade só pode ser real. Uma verdade só pode estar dentro da realidade. Mas, no mundo da comunicação, não é bem assim que funciona, não. Calazans, mas existem três verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade que muitas pessoas chamam de verdade verdadeira. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, que nós podemos também chamar de verdade real. Por quê? Professor Calazans, a verdade absoluta e a verdade relativa, que está relacionada à interpretação de cada pessoa. Muito cuidado com esta observação. Não é bem assim que as coisas funcionam. Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Se eu mostrar essa figura e poderia perguntar qual é a verdade. Esse cilindro está representado por um quadrado, por um círculo, uma esfera, ou seja, professor Calazans, aqui tem uma explicação da verdade relativa. A verdade relativa, ela vai depender do ponto de vista do observador. A interpretação. Muitas vezes, um determinado fato ou uma determinada comunicação não é mentirosa, mas a percepção, o ponto de vista do observador leva-o a acreditar que aquela sua afirmação é a verdade. Tá aí, nós temos aí a verdade relativa. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Nós, especialistas em comunicação, precisamos buscar, por intermédio de uma investigação, por intermédio de uma pesquisa, qual é realmente a verdade. E não apenas se valer do ponto de vista. O ponto de vista pode ser o ponto de partida, não necessariamente o ponto de chegada ou ponto de conclusão. Para eu chegar à verdade real. De repente, nós estamos falando da mesma coisa com pontos de vista diferentes. Mais importante do que a verdade é como nós interpretamos a verdade. Em se tratando de psicologia, de psicanálise, o feedback ou o background, na realidade, o background das pessoas tem muito a ver com aquilo que ela interpreta da verdade. E aí nós não estamos falando mais da verdade, estamos falando da versão da verdade. O modo como eu vejo, o modo como eu interpreto, isso que é importante. Então, vamos lá? E se tratando de especialistas em comunicação, religiosos, juristas em geral, delegado que promove ali, preside um inquérito, um promotor que faz a acusação ou um juiz que preside o processo. Não só eles, mas estes profissionais, um professor, esses profissionais precisam estar preparados para a busca da verdade. Inclusive, um processo, a título de exemplo, processo penal, tem a finalidade de buscar a verdade, tá? E não a percepção da verdade, em busca da verdade real. Comunicação e oratória, num contexto mais amplo, nós, especialistas, não podemos nos envolver. De atrás eu estava interessante, no caso, comentando sobre conversando com uma pessoa, e ela foi interpretada por um religioso e teve algumas desvantagens ali, alguns prejuízos dentro da comunidade que ele trabalhava, porque o líder religioso ouviu uma parte e não ouviu a outra parte, que no caso era ele, e tomou uma decisão sem que a outra parte fosse ouvida. No caso, ele se colocando como vítima. Eu não tomei parte da situação, não investiguei, mas o que me chamou a atenção, e depois ficou
bem claro é que o líder religioso não ouviu a segunda parte, não ouviu a possível vítima. Ainda que estivesse certo ou errado, então a busca da verdade, nós não podemos buscar a verdade ouvindo apenas uma parte da história, pois senão a gente vai ter vendo é um cilindro, é um quadrado ou é um círculo. Muito cuidado. Então, em comunicação e oratória, que serve para vários tipos de atividade, vários profissionais, nós precisamos estar buscando isso aí. Professor Calazans, sempre aquele prazer tê-los a bordo, em busca da verdade real. Conceito jurídico, tá? A matou B. Isso é fato. A matou B, fato. E, às vezes, tem um fato que está consumado, registrado por intermédio de foto, de mídia, de vídeo ou através de testemunhas. Tá? A matou B. Então, cuidado com os fatos. Muitas vezes, não se buscam os fatos. Primeiro os fatos e depois vamos analisar os fatos. Aí eu preciso perguntar, foi homicídio ou legítima defesa? A matou B. É fato. Muitas vezes, em entrevistas, eu trabalho muito com acidente aeronáutico e, normalmente, nos dias que sucedem um acidente aeronáutico, é muito comum a gente ver diretores de segurança, diretores, gerentes, já colocando a empresa como não culpada, isentando-se de culpa. Não dá para fazer isso. Eu até sempre falo, quando um diretor, um gerente, ele se posiciona isentando ou até mesmo culpando alguém, tem um problema seríssimo na comunicação. Ele deve apenas se ater aos fatos. Eu sou diretor da empresa tal e no dia 10/5 de 2025 houve um acidente com uma das aeronaves da minha empresa, tendo como vítimas fatais 200 pessoas, 180 pessoas. Isso é fato. E ele pode e deve relatar fatos, em se tratando de entrevista. Agora, apontar ou isentar pessoas de responsabilidade, não dá para fazer isso. Então, fato. Agora, se foi homicídio ou se foi legítima defesa, não dá para falar. Vamos analisar os fatos depois que se investigar, aí nós vamos buscar a verdade real. Então, falar que foi homicídio ou legítima defesa, nós podemos estar trabalhando com uma verdade relativa, relativizando os fatos. Muito cuidado com isto, tá bom? E aí, não só, mas dentro do aspecto jurídico, nós temos o advogado de defesa, nós temos o promotor e o juiz para tratar esse caso aí. Eu estou usando o aspecto jurídico, mas reporto que isso serve muitas vezes na comunicação entre pai e filhos. Já vi muitas vezes um pai censurar um filho quando o outro estava mentindo porque o pai não buscou a verdade real. Ouviu um dos filhos e teve um grande prejuízo ali no seio familiar. Então, primeiro, apuração dos fatos. Vamos ver o que aconteceu, quais são os fatos. Depois, interpretarmos os fatos, não partir diretamente. E hoje, na mídia, é muito comum, várias redes sociais, às vezes, nós vamos ver até imagem, uma pessoa agredindo a outra, mas essa imagem de A agredindo B, às vezes é um corte. Nós não vimos o que aconteceu antes. Às vezes, uma discussão. E pega-se um corte de uma pessoa agredindo a outra verbalmente, mas nós não vimos o que aconteceu antes. E toma-se aquilo como verdade, e aí nós vemos ali os comentários mais degradantes possíveis. Por quê? Porque nós, mediatista, nós queremos a solução e interpretamos parte da verdade, que na verdade não é verdade, que é um corte. E aí há prejuízo. Então, especialista da comunicação não pode cair nessa pegadinha, nessa ladainha
e como se um corte fosse realmente todos os fatos. Depois nós vemos pessoas pedindo desculpa. Eu queria pedir desculpa porque eu analisei parte e já tirei a minha conclusão. Quando se trata de um acidente aeronáutico, uma investigação jurídica de qualquer situação, leva-se, pode, né, dependendo da situação, anos. E aí a pessoa, em alguns segundos, já dá o veredito. A pessoa que era vítima passa a ser culpada, a culpada passa a ser vítima. Apurar os fatos que correlacionam com um ocorrido. Então, o que ocorreu? Não é o que você acha que ocorreu, o que está mostrando ali um vídeo. Não é isto. O que realmente ocorreu. Ouvir todas as partes envolvidas. Todas as partes envolvidas. Uma pessoa foi agredida e, na agressão, ela se valeu da legítima defesa. E ela pega um pau e agride a pessoa. Mas ela foi agredida antes de uma facada. Mas não mostra essa agressão da facada. Mostra apenas ela agredindo o seu agressor com uma paulada. Só esse corte. Aí você vai achar que ele foi a pessoa que criou aquela situação. Ouvir todas as pessoas envolvidas. O que aconteceu, por que aconteceu. Muito cuidado com isso. E lembrar que nem sempre é uma mentira. Naquela figura que nós mostramos, é 6 ou é 9? Um dos personagens está falando que é 6, está mentindo, o outro está falando que é 9. Não, nem sempre é uma mentira, mas sim uma observação, sim uma percepção daquilo que aconteceu. Então, muito cuidado, que não podemos ter uma pessoa como mentirosa. Pode ser uma mentira ou uma interpretação equivocada da verdade, dependendo do seu ponto de vista. Acidente aeronáutico no aeroporto do Galeão. Nós tivemos em janeiro desse ano um acidente ali, um aeroporto, uma aeronave, um Boeing, colidiu com um carro. E achei muito interessante que horas depois, nem horas, então, minutos depois, estavam acusando o controlador, muitas pessoas acusando o piloto, outros acusando o motorista da viatura que estava numa pista. O que uma viatura estava fazendo numa pista de pouso e decolagem? O que me chamou a atenção foi esse imediatismo, ou seja, pouco tempo, mas muito pouco tempo após o acidente, nós tivemos ali os mais diversos juízes, promotores, delegados. E pode ser que um ou outro estivesse certo, mas é pouco tempo para chegar a uma conclusão. Ora, uma aeronave decolando, um Boeing 737 decolando com uma viatura, um carro no meio da pista, tem um erro, não dá para negar, porque uma aeronave não pode decolar com uma viatura estacionada na pista ou próxima à pista. E uma viatura também não pode estar cruzando a pista, se movimentando numa pista depois de decolagem, com uma aeronave decolando. Então, se houve fotos, se houve imagens de um vídeo, nós podemos entender que houve, sim, um erro. Alguém ali errou. Então, vamos analisar o fato. Pronto, tem um erro e pronto, acabou. Não tem como discutir fatos. Agora, em um momento muito próximo, já apontar ou isentar-se... Não, que o controlador não tem culpa. Como o controlador não tem culpa? Não sei. Não, o controlador é o culpado. Então, pessoas... isso me chama muita atenção. Como é que uma pessoa pode afirmar ou negar responsabilidade? Essas coisas, embora esteja contando aqui relacionadas a acidente aeronáutico, isso se dá na comunicação todo dia, toda hora, em qualquer aspecto. E aqui, muito cuidado com matéria jornalística. Uma matéria jornalística tem que ter muito cuidado. Eu já vi há pouco tempo um jornalista, teve um caso na década de 90 que até hoje repercute no Brasil em termos de jornalismo, né? Porque um jornalista ele fez na minha opinião, ele não errou. Ele apenas fez uma matéria, ele fez uma publicação, deveria ter tido mais cuidado, tanto é que ele vem hoje na mídia constantemente, ele pede desculpa pela matéria que ele fez. Mas algumas crianças alegaram que estava sendo violentado numa escola aqui na capital paulista. E foi publicado isso. Moradores,
pais foram e depredaram a escola, acabaram com a escola, teve uma repercussão horrível para a família. O dono depois separou da esposa, teve uma repercussão horrível. Imagina uma notícia dessa. Isso foi publicado. Claro que o jornalista ele publicou uma afirmação, uma versão das crianças. O correto é que houvesse também que outros personagens envolvidos também fossem ouvidos. E não foi o que aconteceu. E aí, a população querendo fazer justiça com as próprias mãos, trabalhou em cima do assunto e a repercussão não foi muito boa, teve prejuízos gravíssimos para os donos da escola e para a própria escola. Então, nós temos um exemplo de pessoas que tomaram parte de uma situação que não era verdade, tomou como verdade e teve um desfecho horrível, horrível, horrível. Apedrejando um estuprador. Isso aconteceu. Uma determinada pessoa foi acusada no meio público, na via pública, de ter estuprado uma pessoa. Na realidade, confundiram. E ele, por um acaso, não morreu porque a polícia chegou a tempo. E depois, logo em seguida, constatou-se que não era ele. Houve estupro, realmente houve estupro. Um homem estuprou uma mulher, esse foi fato, só que não era aquela pessoa. As pessoas em volta, ali naquele momento, sem ouvir, mesmo porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós temos aqui um exemplo crasso, de um erro crasso, em que quase levou à morte a uma determinada pessoa. E nós já temos casos no Brasil de pessoas que morreram por causa disso. Ou seja, uma verdade relativa, que não é verdade, mas uma informação levou algumas pessoas a conclusões equivocadas quando se consideravam erradamente, na verdade estavam errados em vários aspectos, mas consideravam que estavam com a verdade. Não estavam com a verdade e, ainda que estivesse com a verdade, não podia realizar a justiça com as próprias mãos. A escola que nós falamos é a escola base, né, aqui em São Paulo, um caso famoso que até hoje é discutido no meio jurídico, no meio jornalístico, no meio de comunicação, em se tratando da busca da verdade real. O líder religioso, isso aqui foi... Eu perdi o vídeo, eu tinha um vídeo no YouTube, acabei perdendo o vídeo no YouTube sobre esse caso. Mas olha que caso interessante. Havia numa congregação evangélica um culto com uma igreja bem grande, lotada de pessoas, mais de 100 pessoas, e o líder religioso era até um pastor, estava pregando quando adentra uma jovem e interrompe o culto aos gritos, alegando, o pastor casado, com família, alegando que tinha tido um caso, um relacionamento sexual com esse pastor. E, claro, acabou tudo, né? Acabou o culto, logo em seguida ele perdeu o ministério, deixou de ser pastor. A cúpula ali da igreja entendeu que ele, por ter praticado esse ato, não tinha mais condição de ser pastor, perdeu o emprego, perdeu a família, a esposa abandonou, ou seja, ele teve um prejuízo em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos. De imediato foi feita ali a justiça. A esposa dele casou, depois com outra pessoa, constituiu outra família, e ele não conseguiu mais se reerguer em aspecto nenhum da sua vida. Passou-se o tempo, né? Inclusive, ao vivo, aquela acusadora, uma jovem acusadora, lembrando que esse pastor já era um senhor, já tinha filhos adultos, e essa jovem acusadora falou, é tão verdade que da nossa relação íntima que ele tem uma marca na virilha, e apontou ainda a marca na virilha que ele tinha mesmo, uma marca, uma cicatriz na virilha por causa de uma cirurgia que ele passou. Aí foi o ponto alto, né, como se fosse uma prova de um determinado crime. Passou-se o tempo, muito tempo, nem muito tempo, ela
A jovem acusadora se refez, se retrata e pede perdão, que ela era, sim, apaixonada, interessada pelo líder religioso, mas que era mentira tudo aquilo que ela falou, que ela apenas surtou. Mas perguntaram, como é que você então sabe sobre a marca da cirurgia da virilha dele? Olha, eu sei porque uma vez ele ficou internado, passou por uma cirurgia e eu era enfermeira e tive acesso ao corpo dele e tive essa informação. Tá? Então é um clássico exemplo de uma verdade que muitos tomaram como verdade, sem ouvir, não deram atenção, talvez escutaram, mas não ouviram. E ele teve aí um prejuízo, desculpa, teve um prejuízo muito grande em vários aspectos, ou todos os aspectos da sua vida. É um exemplo clássico de uma em que a verdade real, na realidade, não foi real. Tomaram-se uma verdade relativa, que na realidade nem era verdade relativa, mas diante das provas, a jovem acusadora não apresentou nenhuma prova, ela fez uma acusação, não se conseguiram provar, mas justiça foi feita contra ele e ele teve grandes prejuízos. E aqui fica uma lição. Por mais convincente, por mais claro que seja uma situação, por favor, não tenha essa informação como uma informação conclusiva. É evidente, ainda mais hoje, com IA, inteligência artificial, cuidado. Nós, especialistas da comunicação, por mais claro, por mais evidente que seja um determinado fato, uma situação, não podemos ter isso como uma verdade real. Pode ser um ponto de partida que vai ensejar uma investigação, pode ser, mas não um ponto conclusivo. Hoje, não só, mas por intermédio da inteligência artificial, uma verdade pode ser construída. Caminhando para o final, estuprador da mãe também é muito caso discutido é um caso muito discutido no aspecto jurídico, em que uma mãe brigou com o filho e ela acusou o filho de ter estuprado. O meu filho foi na delegacia e o meu filho me estuprou. Foi essa a acusação. O delegado, juntamente com os policiais, foram prender o filho imediatamente e colocaram na cadeia. E a mãe se arrependeu. Algumas horas depois, ela foi até a delegacia e falou: desculpa, eu estou pedindo perdão aqui, eu me desentendi com meu filho, quis me vingar dele, ele não me estuprou. E o delegado falou: já é tarde, o seu filho está morto. Os demais prisioneiros ali mataram o filho dela de uma forma muito cruel. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: peraí, sem fazer o exame de corpo de delito, a mulher não foi tocada, sem ouvir o possível agressor, como é que o delegado teve uma atitude dessa maneira? É inconcebível. Mas ele teve aquela informação com uma verdade real, sem que buscasse. Na verdade, nem foi uma verdade, nem foi interpretação da verdade. Na verdade, foi uma mentira. Uma mentira. E ele trabalhou com essa mentira e não fez aquela abordagem, uma investigação. No meio jurídico, isso é um erro crasso, que não dá nem para cogitar um negócio desse. É um caso que é muito estudado no meio jurídico. Em se tratando de comunicação, como é que isso acontece? Então, veio uma informação, você não investigou, não fez o corpo de delito, não ouviu o possível réu, ficou complicado isso aqui. Absolver um piloto, é um caso que nós trabalhamos, em que uma testemunha, ela se posicionou como uma testemunha falsa, acusando o piloto que foi acusado de um crime aeronáutico. Na verdade, ele roubou uma aeronave e depois ficou comprovado que não aconteceu isso. E as provas produzidas, no caso, o promotor que acusou,
ele trabalhou em cima de umas provas que nós chegamos à conclusão, como perito aeronáutico, que aquelas provas, na realidade, não eram provas. Para que tenha uma ideia, detecção radar, então a aeronave ela foi detectada num espaço aéreo e foi mostrada ali num radar, numa visualização radar. E nós, como peritos aeronáuticos, mostramos para a juíza e o promotor que aquelas imagens não podiam provar nada. Aquelas imagens não podiam ser provas reais, verdades absolutas, porque muitas aeronaves, inclusive, para que tenha uma ideia, a aeronave está voando muito baixo, abaixo de uma altura que dá uma precisão de identificação. Tinha aeronave voando ali? Até tinha, muitas aeronaves, no caso helicópteros, voando naquela região. Mas aquelas imagens não eram suficientes para provar que determinado helicóptero estava voando ali naquela hora. Não? Era uma verdade que, na realidade, tinha aeronaves voando ali? Indubitável. Tinha muitos helicópteros voando ali. Mas identificar com precisão qual era a aeronave, qual helicóptero, se era branco, vermelho, da empresa X, empresa Y, não era possível. No início, no inquérito, e parte do processo foi tido como uma verdade que depois foi... Né? E o efeito primazia é aquilo que vem primeiro. Muito cuidado. Normalmente, nós temos como verdade aquilo que chega primeiro. Isso é chamado de efeito primazia. Fulano de tal agrediu B. Esse é efeito primazia. Não. Um bom especialista em comunicação, ele toma uma primeira informação como um ponto de partida. Não pode ter como um ponto de chegada. Eu estou repetindo isso porque é importante. Para você entender o que é efeito primazia, eu sempre recomendo o Código da Vida. Esse livro, de Saulo Ramos, o ex-ministro da Justiça, é maravilhoso. Quando chega, eu não vou dar spoiler, mas uma determinada pessoa foi acusada de ter cometido determinado crime, e isso foi tido como verdade e ninguém queria defender este personagem. Quando o Saulo Ramos, fato real, caso verídico, ele trabalha no caso e consegue, diante de uma investigação, todos os princípios de comunicação oratória, consegue provar que o acusador era realmente inocente. E como ele prova é sensacional. Mais importante, né, do que a prova em si, é como ele prova. É um caso, exemplo da busca da verdade real. O comunicador não pode se perder nisso. Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Eu não sei se esse homem está de perfil ou se está de frente. Claro que eu sei, e você também pode dar a resposta a isto. Tá bom? Cuidado com fake. Hoje estamos no mundo do fake, fake news. Fake em inglês quer dizer falso. Tá bom? E lembrando que gerenciamento de crises, que é um dos nossos tópicos, a comunicação é um ponto essencial. E, para isso, nós temos criado o curso de comunicação oratória, onde nós trabalhamos com técnica do debate, cursos de entrevista, técnica do interrogatório, onde trabalhamos com repercussões e responsabilidade jurídica. Se você quiser, participe do nosso curso, ou seja membro da Academia Brasileira de Direito Aeronáutico e conheça esse assunto de uma forma mais profunda. Para receber mais informações, você pode também participar do nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar também um link, aí você pode se ligar ao nosso grupo, tá bom? E no nosso site você tem ali mais informações sobre os nossos cursos de uma forma mais detalhada. No canal do YouTube, vários vídeos sobre esse assunto e outros assuntos correlacionados. Você pode se inscrever e ativar o sininho e receber mais vídeos, aulas sobre esse assunto, e faça sempre os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. A atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.